Oi, gente, eu não sei filmar nada. Acho que melhorou, né? É. Bom, eu não sou youtuber, mas é engraçado porque esses dias eu andei postando. Eu sempre posto, assim, coisas, né, das crianças. E esses dias eu postei que a Ana Lua tá lendo em português, tá lendo em inglês e também tá super bem agora em gaélico, em Gael. E porque como a gente mora aqui na Irlanda, o meu marido é irlandês e eu brasileira. Eu falo português em casa, ele fala inglês em casa e nós conversamos em inglês, mas eu não me sinto à vontade de conversar em inglês com as crianças. Ó o Nicolas aqui, ó. Nick. Então, o Nicolas, eu tenho duas fases do bilinguismo aqui em casa. Uma é que quando a Ana Lua nasceu, a Ana Lua, nós morávamos em Dublin e a Ana Lua tinha um contato muito maior com o inglês. Por quê? Porque nós morávamos lá, minhas cunhadas moram lá. Minha cunhada vinha uma vez por semana, eu via minhas cunhadas uma das minhas cunhadas quase todos os dias. Depois a Ana Lua foi na creche, então ela vivia num universo muito mais inglês. Automaticamente, o inglês dela deslanchou, mas ela sempre falou português com sotaque nordestino. E pra mim sempre foi um português que eu achava correto, até minha mãe veio quando ela já era um pouquinho maior, quando o Nicolas nasceu, e eu comecei a perceber que o português dela era meio português expatriado. Colocação, verbal, ela falhava um tanto, porque eu acabo pecando também. Vocês vão ver assim no vídeo que eu falo ainda um pouco agora hoje em dia com um pouco de palavras de inglês misturado, né? A colocação muda um pouco. O Nicolas, quando ele nasceu, ele já teve a sorte de que quando ele começou a falar, né, Nick? A vovó tava vindo pra cá. E aí, quando o Nicolas começou a falar, ele começou já a falar bem em português, não foi? Você fala muito bem português? Fala aí alguma coisa em português. Cuidado pra você não cair. Como é que fala assim? Oi, eu sou o Nicolas em inglês. Oi, eu sou o Nicolas. Em inglês, como fala isso? Fala direito. Falou. Não falou não. Fala direito em inglês. Como fala? Oi, eu sou o Nicolas em inglês. Hello, Nicolas. Então, e aí o Nicolas teve a sorte de minha mãe não fala inglês. Então o Nicolas, tudo o que ele aprendeu foi em português. O português dele é muito limpo, muito assim. E a minha mãe tá há um tempo já aqui, né? Minha mãe tá quase 9 meses aqui com a gente, tá indo embora semana que vem. Porém, tem coisas que eu faço dentro de casa que eu acho que não é assim, gente. O que você faz para os seus filhos falarem português? Eu acho que não tem a dica mágica. Eu, Ariana, não me sinto à vontade em só falar inglês com meus filhos. Eu preciso falar português. Desde quando eu engravidei da Ana Lua, eu entrei em pânico pensando que existe a possibilidade da minha filha não falar português com a minha família, de eu viajar para o Brasil e ela não poder se comunicar com os meus sobrinhos e com a minha mãe, que eu tenho uma relação muito forte com a minha mãe. Então, assim, pra mim, era uma coisa que eu não imaginava que eu ia sofrer tanto e que eu ia ter que realmente me forçar bastante em cima disso. Eu falo que eu sou chata, sou muito chata. Eu decidi isso por eles, eu queria que eles fossem bilíngues e eles falam português fluente, graças a Deus. E em casa nós temos assim, ó, não olha a bagunça. Aqui eu tenho, ó, essa primeira prateleira aqui, são todos livros em inglês deles, certo? Tem alguns assim em francês por causa da bagunça que tá. Tem francês, aí aqui embaixo, todos esses livros aqui são em português. Tem aqui um em inglês, outro aqui, mas normalmente a arrumação é inglês, português e outras línguas, porque como a gente tem, acho que 80% deles são português, aí nós ainda temos mais aqui que estão misturados, que são os livros mais de bebê, certo? E tem lá embaixo também. Então, assim, eu tenho ali, além de português e inglês, nós temos francês, italiano e espanhol. Por quê? Eu também, por eu falar essas outras línguas, o italiano e o espanhol, entender bastante. Hoje em dia eu já não falo mais tanto quanto eu falei no passado, porque minha vida aqui é toda em inglês e português. O meu marido, ele também fala francês. E como a família dele é irlandesa de família francesa, a gente tem essa ligação também com cultura francesa. O Nicolas quer aparecer. Então, assim, não tem dica de sucesso. Pra Ana Lua, que era o meu maior medo, era dela não aprender a falar,
Desde a barriga eu já lia pra ela em português, sempre cantei pra ela em português. Ai, Nick, eu só realmente introduzi pra ela qualquer livro, TV ou qualquer coisa em inglês. Acho que ela já tava com quase 1 ano de idade, assim. Foi quando a gente começou a pegar os livrinhos mesmo em inglês e começar a ler pra ela. Mas o que eu tentava ao máximo, tudo em português. E uma coisa que ele sempre me ajudou também, porque como ele não fala português fluente, ele sempre quis aprender. E aí ele aprendeu com eles, né? Hoje, graças a Deus, eu vejo a Ana Lua, o processo dela de leitura, eu comecei fazendo um teste com ela e tal, e eu percebi que quando ela aprendeu aqui o processo de leitura em inglês, é através do Jolly Phonics, que é um processo com os fonemas, certo? Tem os fonemas e eles aprendem o som das sílabas. E o que eu fiz? Eu esperei ela aprender e estabelecer bem isso, que foi no ano passado, quando ela estava no Junior Infants. Quando eu percebi que ela estava bem estabelecida nisso, eu comecei a dar de louca e fingir que, pega qualquer livro ali para ler. Então não fazia diferença se ela estava pegando o livro em inglês ou livro em português. E aí os livros em português, como ela já tem um vocabulário em português bem vasto, ela acabava que ela lê ainda com um sotaque mais de gringo, assim, porque ela não tem a mesma confiança da leitura dela em inglês. Por exemplo, em inglês, o livro que ela tá lendo... Nick, cadê o livro que a Ana Lua tava lendo? O How to Train Your Dragon. Tá embaixo do travesseiro dela, não tá? O livro que ela tá lendo tem mais de 100 páginas, assim, em inglês. Em português, ela continua lendo livrinhos menores, livros de páginas menores. Mas ela tá mandando super bem. Ela tá lendo super bonitinho. E agora com esse contato, né, com a cultura irlandesa, que ela tá jogando camogue, que é o hurling de meninas, e falando irlandês na escola, aprendendo, né, e aprendendo e aprendendo Irish Dance também na escola. Mas é assim, a luta continua sempre. Eu acho o máximo, porque às vezes que eu vou pro Brasil, eles conversam muito com a família inteira, todo mundo entende ele super bem. O Nicholas vai fazer 3 anos agora, em julho ainda, e ele sabe, ele tem o discernimento de saber, isso é em português, isso é em inglês. Ele passa ali os livrinhos todos, ele vai pegando assim, esse daqui é em português, esse daqui é em inglês, esse daqui é em português, esse daqui é em inglês. Ele sabe, eu não sei como, não sei qual foi a fórmula que ele achou, mas ele sabe. E o fato de eles conversarem super bem, o Nicholas, ele hoje... Eu não tive atraso de linguagem com eles. Porque muita gente me fala, meu filho teve atraso de linguagem. Com eles eu não tive atraso de linguagem. E uma coisa que acontece bastante com o Nick é que ele, como ele é curioso, se ele vai falar alguma coisa pro papai, porque ele é o que é mais confortável com o português. Se ele vai falar alguma coisa pro papai, que é em inglês, ele não sabe a palavra, ele vem pra gente e fala assim, mãe, como é que eu falo isso assim em inglês? E a gente vai e fala pra ele. Eu fico tentando pegar os vídeos disso, mas é tão difícil que eles são super naturais. Acontece o tempo inteiro dentro de casa, mas se eu ligar a câmera, eles não me deixam fazer. Entendeu? Mas, assim, a única coisa que eu tenho que falar é que realmente não existe fórmula mágica. Tem que ser uma coisa natural. Se você quer muito isso, faz... Entendeu? O máximo que você puder. Eu, Ariana, como eu falei, não me sinto à vontade falando uma língua que eu não sei falar corretamente, que é o inglês. Por mais fluente que eu seja, que eu trabalho, que eu tenha feito a faculdade aqui, não é minha língua nativa. Eu sinto a falta do português. Eu assisto TV com eles em português, eu assisto filmes com eles, eu leio pra eles em português. Eu tenho esse livro da Mônica que eu adoro. Cadê, Nick, o livro da Mônica? Tá aqui. Ó, que é do folclore, das brincadeirinhas. Ele fala exatamente de muitas coisas de brincadeira de quando a gente era criança no Brasil. E muita coisa. E aí o fato da minha mãe vir pra cá só melhora, porque a minha mãe lembra de muita coisa da minha infância. Outro dia eu cheguei em casa, eles estavam assistindo... O que você estava assistindo com a vovó, Nick? Trem da Alegria, não era? Tava assistindo o Trem da Alegria, a vovó coloca Xuxa pra eles, a vovó coloca Angélica pra eles. O Netflix também, a gente assina Netflix, e a Netflix eu tenho os canais de cada um. Aí eu coloquei o canal da Ana Lu em inglês, o canal do Nicholas em português. A Ana Lu entrou na fase agora que ela só quer conversar com o Nicholas em inglês, né, filho? A Ana Lu tá te ensinando inglês, o que eu não concordaria 100% se o Nicholas já soubesse falar inglês.
Mas por causa disso, ele se sente mais confortável de falar com a família. Música. Música? Ele se sente mais à vontade de falar com a família daqui também, né, Nick? Fala aí alguma coisa. Canta uma música bem bonita. Vai, canta uma música bem bonita. Fala assim, oi, tudo bom? Meu nome é Nicholas. Fala. Hã? Tá bom. Eu vou ficando por aqui e talvez depois eu até gravo outro vídeo falando, ver se eu consigo mostrar eles conversando, tá bom? Um beijo, tchau.